Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Estamos aqui para mais uma leitura orante da palavra. Desta vez é para o 30º domingo. 31º domingo, aliás, do tempo comum. E o evangelho deste final de semana é Marcos 12, 28 a 34. Vamos a ele. Um dos escribas que ouvira a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O escriba disse-lhe: muito bem, mestre. Tens razão em dizer que ele é o único e que não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. É este o evangelho, meu irmão, deste 31º domingo do tempo comum. Vamos à explicação. Um dos escribas que ouvira a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe: de que discussão está falando o evangelista? No domingo passado, nós vimos que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Chegou a Jerusalém. Foi ao templo. Se você recorda, Jesus expulsou os vendilhões do templo. E então começaram as discussões com ele. Por exemplo, a autoridade de Jesus, primeiro debate. O outro debate, a segunda e outra discussão foi aquela parábola que Jesus lhes contou dos vinhateiros homicidas, que um homem contratou vinhateiros para cuidar da vinha e, ao mandar no tempo certo emissários para receber a parte que lhe cabia, foram expulsos, foram trucidados. Até o filho, na parábola, fora golpeado e assassinado. Linguagem em parábola, em comparação. Parábola significa comparar. Linguagem em comparação para falar do destino de Jesus. Assassinaram o Filho de Deus. É outro dos debates, é o segundo. O terceiro é o imposto a César. Lembra? É justo ou não pagar imposto a César? O quarto debate, a ressurreição dos mortos, aqui era com os saduceus. E sempre havia o detalhe
perguntavam para tentar enredar Jesus em alguma artimanha mediante a qual ele caísse em contradição. Agora chegou um dos escribas que não veio com intenções ambíguas ou malévolas. Chamou-o de mestre. Um dos escribas, reconhecendo que respondera bem, perguntou-lhe: e depois respondeste bem, mestre? Os discípulos chamam Jesus de Senhor, uma relação de obediência. Mestre, reconhecimento de autoridade intelectual ou moral, mas não necessariamente vínculo pessoal. Qual é o maior dos mandamentos? Eram 613 mandamentos. Caramba! 248 mandamentos equivalia a um número de ossos. E 315 equivalia ao número de músculos. Todo o corpo estava representado no 613 para ilustrar a vida inteira e a totalidade da existência envolvida na observância dos mandamentos. Mas qual deles é o maior? Entre os rabinos, com frequência e até com predominância, se dizia que o maior dos mandamentos era o do sábado, para dedicar-se inteiramente a Deus. Mas havia interpretações variantes, diversas. Um dizia, por exemplo, Hillel, não faça aos outros aquilo que quiseres que te façam. É o maior. Rabi Ben Hillel, um dos rabinos conceituados da época. Um outro, Rabi Ben Akiva, o maior dos mandamentos é o amor ao próximo. E o debate permanecia, ainda aberto. Aqui, então, Jesus, seria acaso mais um rabino? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus, ao falar de o primeiro, apresentou dois. O primeiro, desde os tempos do Deuteronômio, já consagrado: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, e amarás o Senhor com todas as tuas forças, inteligência, capacidades, possibilidades. Ouvir. Para a cultura da época não era simplesmente uma operação auditiva. Ouvir equivalia a acolher a pessoa que fala. Então, o maior dos mandamentos, acolher o próprio Deus. E para tanto que se empenhem as melhores possibilidades, coração, alma, entendimento, forças. Poderia terminar aqui numa espécie de religiosidade bem acentuada e bem pura, bem purificada. Mas o segundo, com o segundo não quer dizer um maior que o outro, mas quando existe um, o outro também a ele está vinculado. Amarás o próximo como a ti mesmo. E o escriba, concordando, parece aqui um elogio, confirma. Repete, aliás, o que Jesus disse, com uma diferença. Amar a Deus com toda a inteligência, e assim vai. E amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Aqui há um elemento importante. Holocausto, sacrifício. É um conjunto de atividades que se desenvolvem no templo.
vinculadas à expressão de religiosidade. Há um elemento novo. Qual? Amar a Deus com todas as forças e o próximo como a si mesmo é de uma grandeza maior do que tudo o que se fizer no templo. Fala que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. O que é, na concepção deste escriba, o que há de verdade ou a grande verdade em tudo isso? O templo é um lugar de atos religiosos, mas amar o próximo, a Deus, em caráter absoluto, e o próximo como a si mesmo, empenha a interioridade da pessoa. Oferecer sacrifícios não é preciso. Não é preciso uma disposição interior pura, basta a ritualidade. Mas amar o próximo e amar a Deus é preciso a interioridade. É aí que se verifica a verdade de um ato de fé. E a resposta de Jesus: não estás longe do reino de Deus. O que falta a este escriba? A adesão ao Senhor Jesus e tornar-se seu discípulo. Já compreendera a verdade do que significa aderir a Deus. Amor a Ele, Deus, e amor ao próximo. E tinha convicções autênticas e verazes. Não estás longe do reino de Deus. Não estás longe de ter a Deus por Rei. Ainda é preciso um passo. Mas este, ao contrário dos outros que questionavam, este conversou, dialogou. E ao final ninguém ousava interrogá-lo. Por quê? Porque as respostas eram tão evidentes, uma vez que iluminadas pela vida e pelos comportamentos do próprio Senhor. Era preciso a este escriba a atitude do discípulo. Estava próximo. É o caminho que talvez o Senhor espere de nós também. Meu irmão, minha irmã, vamos rezar agora. Antes buscamos as explicações, mas o objetivo não é explicar, é rezar, é orar, é leitura orante da palavra. Primeiro ato, como sempre, pacificação interior, uma posição que favoreça o recolhimento. A respiração cadenciada é um poderoso meio para serenar a nossa interioridade. Então, com os olhos fechados, procure inflar os seus pulmões de ar. Faça-o devagar, como se estivesse no domínio de cada lufada de ar que chega ao seu interior. Assim como o ar está sob seu domínio, também seu pensamento, também sua inteligência, também seus afetos. Não são reprimidos, são serenados. Respire profundamente uma vez, uma segunda vez,
com muita quietude, tentando sentir o ar que entra pelas narinas, passa pela garganta, chega aos pulmões. Queira sentir o seu corpo concentrado, concentrada em si mesmo, em si mesma, olhos fechados. Sinta os seus ombros. O direito primeiro, o esquerdo o segundo. Ainda uma vez respire, conscientemente. E agora vamos pedir ao Espírito Santo que venha orar em nós. Vinde, Espírito Santo, força que procede de Deus, vigor de vida que o Pai e o Filho nos doam por gratuidade e por amor. Vem nos inspirar, iluminar. Vem suscitar em nós o desejo de acolher a palavra e orar com ela. Faze-nos sensíveis à verdade do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, faze-nos dóceis à vontade do Pai. Faze-nos receptivos a acolher a palavra, esta palavra de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar aquelas cenas. Jesus está lá em Jerusalém, lá no templo. Aquele templo era enorme, gigantesco, mais ou menos 100.000 metros quadrados de área construída. Colunas majestosas, muralhas grossas, fortes, pedras imponentes, muita gente que entra, que sai, sacerdotes do templo, do judaísmo, e ao centro, o Santo dos Santos, lugar solene, muitos cantos, muitos sacrifícios, muitas ofertas, uma agitação quase permanente. Mas há ele é escriba. Os escribas nem sempre foram leais com o Senhor, muitas vezes não foram. Mas é um escriba nobre nos sentimentos e nos comportamentos. Não se aproximou de Jesus para apanhá-lo em algum estratagema hermenêutico. Não. Qual é o primeiro dos mandamentos? Isto ele pergunta. E o Senhor para. Gestos nobres e cordiais de Jesus para lhe dizer: o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus, toda a tua alma. Podemos observar os gestos extrovertidos do Senhor, todo teu entendimento, toda a tua inteligência, todas as tuas forças, Ele ouve. Olhos nos olhos, o Senhor lhe fala, Ele ouve. Vamos observar, agora é Ele, aquele escriba que fala. Sim, mestre, Ele é o único. Quem sabe até sorria aquele escriba para falar ao Senhor.
faz parte de um grupo hostil a Jesus, mas aquele homem é límpido nas intenções e quero lhe falar com simplicidade e ouvir com respeito. Amar a Ele com todo o coração, toda a inteligência e o próximo. Isto é melhor. Podemos até observar. Isto vale mais do que tudo isso que estamos vendo aqui nesse templo, né, Senhor? Templo majestoso, sacrifícios inúmeros, holocaustos de toda ordem e de todo tipo, muita solenidade. Talvez até afirme uma vez mais, mas o que é tudo isso diante da grandeza de amar a Deus com todo o coração e o próximo como a si próprio? E agora vamos a um novo passo. Naquele diálogo, bastante gente passando, olhando para o centro do templo, sacrifícios inúmeros, mas agora sou eu que falo com o Senhor. E até pergunto, Senhor, podes repetir de novo o que eu já sei? Qual é o maior dos mandamentos? Ele olha para mim como o fez para aquele escriba. Quem sabe até põe a mão no meu ombro para explicar, porque eu não sou um estranho para ele. Chamou-me a ser seu discípulo. E como discípulo quero ouvi-lo, quero me deixar ensinar por ele. E o Senhor olha para mim. Amarás o Senhor teu Deus com o melhor de tuas próprias possibilidades. Amarás o teu próximo. Ele volta a repetir, olha nos meus olhos, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. E ele completa, aí está. Eu posso até concordar com ele. Concordo, não há dúvidas. Até vou complementar. Amar o próximo é mais do que qualquer religiosidade. E amar a Deus com as melhores das minhas energias se antepõe a qualquer outra verdade. Mas ele olha para mim como se olhasse para a minha interioridade. E talvez me pergunte quais são a mão no ombro. Olha para mim e me pergunta quais são os melhores traços em minha vida de que eu amo a Deus com todas as forças. Ele está a perguntar, o que você mostra? O que você testemunha? Como confirmação dessas palavras. Ele não pensa que sou falso, mas está a perguntar, é verdade que amo a Deus? Talvez eu até queira perguntar, mas como posso amá-lo? De que modo? E ele está a repetir, e o teu próximo? É verdade que nós amamos muitas pessoas, familiares, amigos, amamos. E o Senhor que me olha com a mão no meu ombro, sabe disso. Mas talvez ele esteja a perguntar, e aquela pessoa? Aquele outro? Aquela outra? E aqueles sofridos que você conhece? Qual é o tipo de amor por eles? Talvez eu precise abaixar os olhos e dizer, como minha oração,
Senhor Jesus Cristo, envia o teu Espírito para que eu possa amar mais ao meu Deus e oferecer mais ao meu próximo. Sozinho eu não consigo, Senhor. Há muitos falsos espíritos a torpedear as minhas nobres intenções. Vem, Senhor Jesus, com o teu Espírito, ajudar-me a amar aquelas pessoas que ainda não perdoei e a aproximar-se dos sofridos, eles e elas, dos quais talvez até me distanciei. Vem, Senhor Jesus, leva-me até lá, eles precisam de mim.